Fala gente, pessoal Marcão aqui na área, né? Canal novo aqui no YouTube. Já não se esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho, compartilhe esse vídeo. Hoje o aulão aqui é voltado para o concurso da PM Pernambuco na disciplina de raciocínio lógico, né? Esse meu canal aqui tem o intuito de ajudar vocês para quem vai fazer tanto concurso como vestibular. No geral, tô criando esse canal aqui para conseguir auxiliar vocês aí, dar uma forçazinha nessa disciplina, beleza? Que é a disciplina que eu sei que é um pouco complicada aí na vida de vocês. Então, ao longo dessa preparação para o concurso da PM Pernambuco, irei fazer alguns aulões aqui para vocês para ajudar na dinâmica aí, para vocês conhecerem um pouquinho a banca, né? Lembrando que eu tenho o Cunha Isolada para esse concurso, então quem quiser aí, ó, tá aqui o meu Instagram aqui, vou deixar aqui embaixo. Então segue lá, entre em contato que eu possa estar ajudando aí. É uma preparação incrível voltado para a PM Pernambuco da disciplina de raciocínio lógico. Hoje aqui a gente vai resolver, pessoal, 10 questões AOCP, beleza? Sobre a parte de análise combinatória, né? Dividir em duas partes para vocês poderem entender. Então a primeira parte da análise combinatória vai envolver princípio fundamental da contagem, princípio multiplicativo, aditivo, permutação, com repetição, sem repetição, circular e anagrama. Então as questões estão voltadas mais nessa pegada aqui. Então para você que está se preparando aí, já confere aqui comigo as questões, compartilha e vamos junto. Então, ó, vamos acompanhar aqui a nossa primeira questãozinha aqui. São todas questões da banca de vocês que a gente vai começar a debater agora. Nossa primeira questão fala o seguinte, ó. Uma dona de casa vai fazer o almoço. Na sua geladeira tem 3 tipos de carnes e 4 tipos de saladas. Beleza. Quantas possibilidades essa dona de casa tem para preparar o almoço, sabendo que o almoço deverá ter um tipo de carne e um tipo de salada? Então essa questão aqui ela é muito tradicionalista. Aqui é princípio fundamental da contagem. Você não tem aqui muita dificuldade do que você pensar, não. Então veja, ela vai montar um prato que tenha um tipo de carne e que tenha um tipo de salada. Então veja, ó, ela vai escolher carne e salada. Quando a gente conseguir observar o conectivo I, a gente vai ter a ideia de multiplicação, certo? Multiplicação. Já quando a gente conseguir observar o conectivo OU, a gente vai ter uma ideia de adição. Então já fica atento aí, já coloquei essa observaçãozinha, certo? Então quer dizer, ó, que ela vai escolher um tipo de carne e vai escolher um tipo de salada. Quantos tipos de carne ela tem? A questão falou pra gente aqui, ó, que ela tem 3 tipos de carne. Então vem aqui e coloco 3. E quantos tipos de salada ela tem? A questão também falou pra gente que ela tem 4 tipos de salada. Eu vou colocar aqui. 4 vezes 3 dá 12. Então, resposta da questão 12. Então veja, na parte de análise combinatória, princípio fundamental da contagem é muito de boa, muito sossegada. Então a gente consegue fazer com uma certa tranquilidade. Então a primeira questão só cobrava isso aqui, ó. 3 vezes 4, 12. Não tem mais o que pensar. Vamos para a próxima questão já. A nossa segunda questão fala o seguinte: em uma urna havia 10 bolas. Sabendo que você vai ter 4 bolas brancas, 3 verdes, 2 pretas e 1 vermelha, totalizando assim um total de 10 bolas. Beleza. Se foram retiradas dessa urna 5 bolas, olha. Então, ó, vamos lá. O que é que eu já penso aqui? Eu sei que eu tenho um total de bolas 10. Eu sei que foram retiradas, segundo a questão, 5. Até aí, beleza. Sabendo que nenhuma delas ou seja, dessas 5 que foram tiradas, nenhuma foi da cor preta. Então, o que podemos com certeza afirmar sobre as bolas que foram retiradas é, bora lá, vamos pensar. Desse total aqui de 10 bolas, a gente tem o seguinte: a gente tem bolas brancas, que são 4, a gente tem bolas verdes, que são 3, a gente tem bolas pretas, que são 2, e a gente tem bola vermelha,
que é uma. A questão disse que não saiu nenhuma bola preta, então você esquece. Você esquece. Aí ele quer saber, ó, perguntou o seguinte, ó. Com a certeza, a gente pode dizer o quê? Eu vou começar de baixo para cima. Ele fala que de certeza saíram na letra E 4 bolas brancas. Aí não, viu? Aí não. Marcão, por que eu não posso dizer isso? Porque, por exemplo, você pode ter uma bola vermelha, 3 verde. Aí vai sair apenas uma branca. Então não é obrigatório ter as 4 brancas não. Isso pode acontecer? Pode, mas isso não é uma certeza. Então cuidado, ele pediu uma certeza. Na letra D fala o seguinte, ó, pelo menos uma era verde. Também não. Por quê? Eu quebro essa ideia aqui no seguinte, se eu conseguir tirar 4 bolas brancas, e se eu quiser eu posso tirar uma vermelha, mais uma vermelha. Então eu posso tirar as 4 bolas brancas, mais uma vermelha. Veja que não saiu essa verde que ele falou não. Então a letra D também está fora de cogitação. A letra D diz que vai sair de certeza 2 brancas e 3 verdes. Pessoal, não tem essa certeza. Pela mesma regra da alternativa A e pela mesma regra da alternativa D. Marcão, 2 brancas de certeza. Já falei a vocês, ó. Pode sair uma vermelha, pode sair 3 verdes. Já dá 4. Então, onde é que eu vou tirar essas 2 brancas? Não tem como. Então, também está fora. A letra B diz que vai sair 3 bolas brancas, ó. Se você entende que a letra C está errada por conta do 2, não tem o que se debater na letra B, por conta do 3. Resposta da questão, letra A. Pelo menos uma era branca, de certeza. Porque você pode ter uma vermelha, certo? Pode. Mas você pode ter a verde. Quantas? 3. Só que quantas foram retiradas no total? Segundo a questão foi retirado 5. Então, obrigatoriamente, tem que se tirar uma bola branca. Obrigatoriamente. Ah, Marcos, e 2? 2 não. Obrigatoriamente tem que ser uma. Então aqui não tem o que a pessoa viajar demais não. Procurar coisa onde não tem. Resposta da questão é letra A. Certo? 3. Ah, Marcão, certo e errado. A minha prova é de alternativa. Olha, dentro de matemática, aqui é mais matemática nas combinatórias. Para você, tanto faz se é certo ou errado é de alternativa. Você tem que fazer um cálculo. Então, ser certo ou errado ou ter alternativa, para você é o de menos. Então, a gente vai ter que fazer um cálculo, né? Como a questão é da sua banca, o importante é que seja isso, certo? Detalhe, se você está estudando aí, pessoal, e você não conseguir encontrar muitas questões da banca a OCP, tem umas bancas que é muito parecido com ela. Quem são essas bancas? A gente tem a Quadrix, certo? É muito parecido com ela, o jeito de cobrar, e a 6 Gran Rios. 6 Gran Rios. Ela também tem um jeito parecido de cobrar da OCP, então vocês podem aí pegar como base. Beleza? Vamos lá. Em relação à análise combinatória e a formação dos números utilizando o conjunto, você tem um conjunto aqui formado por 5 algarismos. Beleza. Podem ser formados 125 números naturais de 3 algarismos. Poxa, Marcão, ele está dizendo, está me afirmando que pode ser formado 125 números naturais de 3 algarismos. Isso aí está certo ou errado, ó. Veja só, você vai ter, ó, um algarismo, 2 algarismos, 3 algarismos. Como a questão não falou para vocês que é distinto, como a questão não falou para a gente que é diferente, se não vier, pessoal, expresso na questão, esses caras aqui, você tem que entender que é uma permutação com repetição. Certo? Então você entende que isso aqui é uma permutação com repetição. Se não veio na questão, essas regras aqui, se não veio, é uma permutação com repetição. Então, por exemplo, eu quero um número de 3 algarismos, usando os números que estão dentro desse conjuntinho aqui, ó.
Quantos números eu tenho dentro desse conjunto? Eu tenho 5 algarismos, que seria o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Como a questão não falou nada que tinha que ser distintos, nem falou nada que tinha que ser diferente, quer dizer que eu entendo que eu posso repetir os números. Quer dizer então que para o primeiro número eu tenho 5 opções. E para o segundo número eu também tenho 5 opções. E para o terceiro número, eu também tenho 5 opções. Quando a gente multiplica, o 5 vezes 5 vai dar 25. E 25 vezes 5 dá 125. Na questão fala que vai ter 125 números naturais. Então, com isso, a nossa resposta ali está o quê? Correta. Também é uma questãozinha de permutação, certo? Vamos para mais uma. A questão 4 vai trazer o mesmo cabeçalho da questão. Então, o conjunto A formado com os algarismos de 1 a 5. Nesse daqui, a pergunta dele foi o seguinte: ó, podem ser formados 60 números naturais de 3 algarismos distintos. Agora ele trouxe para você o cara, ó, distintos. Quer dizer que vocês não podem repetir os números. Tem que ser obrigatoriamente números diferentes. Só que ainda continua sendo 3 algarismos. Então, ó, primeiro número e segundo número e terceiro número. A diferença é que para o primeiro número você pode escolher qualquer um dos 5 que está aqui. Então você tem 5 opções. Mas, por exemplo, se você usar o algarismo 3, você não pode mais colocar aqui o algarismo 3. Então você sai de 5 opções e entra para 4 opções. Por exemplo, agora se você usou, por exemplo, 1, quer dizer que para o último número você nem pode usar o 3, que você já usou, e você nem pode usar 1, que você já usou. Então só sobra da opção o 2, o 4 e o 5. Então você teria aqui 3 opções. E fazendo a devida multiplicação, a gente tem isso aqui, ó. O 5 vezes 4 vai dar 20 e o 20 vezes 3 vai dar 60. Ele falou que teria 60 números naturais. Perfeito. Então a questão também está correta. Aqui é uma questão de permutação sem repetição. A questão número 3 era uma questão de permutação, só que com repetição. Então cuidado nesses detalhes para a tua prova, cuidado. Aqui eu estou só resolvendo as questões. Ah, Marcão, tu vai dar uma aula teórica? Não, infelizmente eu não posso, porque eu estou com a isolada, né? Aí a parte teórica, os detalhes da banca eu dou no meu curso, né? Se você quiser, entre em contato aí que a gente desenrola. Tá aqui o meu Instagramzinho, ó. Pode entrar em contato lá que a gente bate um papo, um preço super legal, tá? Questão 5. Na questão 5 fala o seguinte, ó. Em relação à análise combinatória e a formação dos números utilizados do conjunto, ó, de novo, ó, essas questões aqui eu tirei de uma prova só, ó, por isso que vocês têm o mesmo comando, o mesmo elemento informativo. Aí vem agora e fala o seguinte, ó. Podem ser formados 30 números ímpares de 3 algarismos. Então observe aqui. Eu trouxe para vocês já 3 questões que tem o mesmo elemento informativo, só que tem 3 perguntas totalmente diferentes, que a gente resolve totalmente por processos diferentes. E é importante que vocês saibam desses detalhes. Ah, Marcão, agora ele quer o seguinte na questão. Ele está ali afirmando que tem 30 números ímpares. Essa é a regra. Os números são o quê? Ímpares. E aí o que a gente vai fazer agora aqui para poder montar essa brincadeira? Bom, se ele lhe pediu, quando uma questão da sua banca lhe pediu uma regra, você deve começar por essa regra. Então eu tenho de novo 3 algarismos, só que ele pediu que sejam números ímpares. E aí, pessoal, para ser um número ímpar é obrigatório ele terminar com o número ímpar. Então, ó, quer dizer, terminar não, na verdade aqui seria a casa da unidade, né? A gente fala o último número, mas seria a casa da unidade. Então quer dizer que o cara daqui, ele tem que ser um número ímpar. Ele tem que ser um número ímpar para poder o número de 3 algarismos dar ímpar.
Aí se você olhar números ímpares, a gente tem aqui o número 1, a gente tem o número 3 e a gente tem o número 5. Obrigatoriamente eu tenho que terminar com o número ímpar. Então eu só tenho 3 opções. Porque nesse espacinho aqui tem que ser 1, ou tem que ser o 3, ou tem que ser o 5. Então eu tenho 3 opções. Marcão, pode ser 2? Não, pode ser 2 não, porque não vai dar um número par. Ele quer um número ímpar, não pode. Depois que você colocou a regra que ele lhe pediu, e nessa questão pediu para ser um número ímpar, você vai voltar agora para o início aqui, certo? Vai voltar aqui para o ponto inicial. Aqui eu tenho a opção agora de quantos números? Ó, a gente tinha 5 números inicialmente. Você vai usar um número aqui. Você tem 3 opções, mas você vai usar um. Por exemplo, você usou aqui o número 1, certo? O número 1. Eu posso usar um 1 aqui? Não posso. Por que eu não posso? Porque a questão pediu algarismos distintos. Então, do total de 5 números, eu não posso mais usar 1. Então, eu tenho aqui 4 opções. O número que eu usei aqui e o número que eu usei aqui, eu não posso usar mais no meio. Então, se eu usei um aqui, se eu usei um aqui, do total de 5 números, só me resta 3 opções. E aí eu faço a nossa multiplicaçãozinha. 4 vezes 3 vai dar 12. Vai dar 12. E o 12 vezes 3 é igual a 36. A questão falou que tinha 30 números ímpares. Essa questão ela está errada. Você tem 36. Cuidado que muita gente confunda, pessoal. Aqui em cima fica as possibilidades que vocês podem usar. Isso muito aluno confunde. Seriam as possibilidades, certo? E aí dessa você vai escolher uma. Beleza? Então a questão 5 aqui, ó, tranquila, mas tem esse detalhe. A banca de vocês vai começar a cobrar esses detalhes. No meu próximo aulão aqui que eu trouxe para vocês, já vou trazer umas questões um pouco mais detalhadas. Porque esse aqui é o primeiro, para vocês poderem conhecer uma pegada mais ou menos da banca. Mas eu vou trazer umas questões um pouquinho mais cabulosas, certo? Questão 6, fala o seguinte, ó. O mesmo cabeçalho, ou o mesmo rodapé, e fala o seguinte, ó. Em relação à análise combinatória e a formação de números utilizado, o conjunto, a gente tem aqui, ó, o conjunto, formado por 1, 2, 3, 4, 5. Jogo íntimo. Podem ser formados 85 números naturais menores do que 1000, com algarismos distintos. Meu irmão, essa questão aqui ela tem uma tendência de aparecer muito nas provas, certo? Também de aparecer muito. Marcão, por quê? Porque ela é uma questão um pouquinho cuidadosa, senão a pessoa acaba se confundindo no tipo do cálculo. Primeira coisa, vocês têm aqui 5 algarismos. Então, primeira informação, tá aqui 5 algarismos. A questão lhe pediu que fosse o números menores que 1000. E 1000 tem 4 algarismos. Ele é o primeiro, o 1000, ele é o menor número de 4 algarismos. É o menor número de 4 algarismos. Quer dizer que seu cálculo, que a sua interpretação, tem que partir de 3 algarismos. Então, ó, a primeira ideia é eu ter 3 algarismos. Oxe, Marcão, e porque menor do que 1000 é 999. Então não se tem que pensar em números menores do que 1000 de 4 algarismos. Só se a gente estiver ficando doido, mas não tem como a gente pensar assim. Então obrigatoriamente tem que ser de 3 algarismos. Perfeito, então vamos até a primeira ideia. Aí bora lá, como é que eu vou pensar isso? Ele falou que os algarismos têm que ser distintos, então não pode repetir. Então aqui, ó, por exemplo, para essa situação, para o primeiro número a gente teria 5 opções, que seria do 1 ao 5. E para o segundo algarismo a gente teria 4 opções,
que pela regra que a gente usou aqui não pode usar mais. E para o terceiro algarismo a gente tem apenas 3 opções, porque o que a gente usou nesses dois não poderia usar mais. Vou multiplicar. O 5 vezes 4 dá 20, não é isso? Ó? O 5 vezes 4 dá 20. E 20 vezes 3 dá 60. Ah, marcar uma questão está errada. Sabe como é que vem na sua prova? Na sua prova vai ter as alternativas lá. Letra A é 55. Letra B 60. Letra C vem 80. Letra D vem os 85, por exemplo. E letra E vem 90. Vai vir isso aqui. Por isso que eu falo a vocês, se é certo ou errado, alternativa não, para você tanto faz. Você tem que fazer um cálculo. E as que tem alternativas lhe complica mais, porque você já fez aqui, ó, por exemplo, achou 60, o cara já vai e marca a letra B. E aí você vai bater a asa, certo? Você vai bater a asa. Porque a questão lhe perguntou números menores do que 1000. Não lhe falou em momento algum que teria que ser de 3 algarismos. Pode ser de 3? Pode. Mas o que é que impede? O que é que impede da gente fazer de 2 algarismos? Ele só lhe pediu menores que 1000. Então você tem que entender. Menores que 1000, então serve os números de 3 algarismos, serve os números de 2 algarismos e também serve os números de apenas um algarismo. Eu tenho que pensar nisso. Senão a gente acaba na questão por vacilo. Então, por exemplo, ó, um número com 2 algarismos. Para o primeiro número, quantas opções? A gente tem 5 opções. E para o segundo, quantas opções a gente tem? 4. 5 vezes 4, 20. Então, ó, foi a situação de um número com 3 algarismos. Já foi a situação de um número com 2 algarismos, só que também a gente pode ter um número com apenas um algarismo. Para ter um algarismo, eu tenho quantas opções? De 1 a 5 eu tenho 5. Mas o que é que eu faço depois? Ó? Eu falei para vocês que o princípio multiplicativo ele traz a ideia do conectivo i. E vocês têm o princípio aditivo, que daria a ideia da soma, da adição. Aí como é que eu vou saber aqui o que é que eu vou fazer? Ó? Você tem a opção de ser 3 algarismos ou você tem a opção de ser 2 algarismos. Ou você tem a opção de ser um algarismo. Se a questão não lhe falou o número do algarismo, você tem que pensar em todas as situações possíveis. Ele só lhe pediu números menores que 1000. Então qualquer número, qualquer situação menor que 1000, lhe serve como resposta. E nesse caso só vai servir como resposta números de 3 algarismos, números com 2 algarismos e até números com 1 algarismo. Como você tem 3 situações e tem a ideia do ou, 3 algarismos ou 2 algarismos ou 1 algarismo, a gente soma tudo. Então a gente teria aqui, ó, o 60 mais o 20 mais o 5, que aí com certeza eu concordo com vocês, ia dar 85. E a questão falou que teria 85 maneiras. Então nesse caso a nossa questão está correta. Olha só se fosse alternativo, se o cara não podia dar uma viajada. Por isso que pra gente o que importa é o cálculo, certo? Pra gente importa é o cálculo. Então, ó, questãozinha um pouco mais detalhada. É isso aqui que eu aposto na sua prova do concurso da PM de Pernambuco. É isso aqui que eu acredito que pode aparecer. Então já pega essa aula aqui e compartilha para o teu colega que vai fazer a prova também, para ele ficar ligado nas dicas, beleza? E já me segue aqui no Instagram, aqui, ó, segue aqui, segue o pai, certo? Canal novo aí, Hora da Exata. Vou trazer para vocês alguns aulões como esse aqui de resolução de questão. Professor, traz um aulão aí de teoria. Não, porque aí eu tenho um curso, tenho isolada, e esse detalhe fica para o pessoal da minha isolada, beleza? Mas se você tiver interesse, ó, tá aqui meu Instagram, que eu te informo tudo direitinho. Questão 7. Na questão 7, fala o seguinte: a OCP, em relação à análise combinatória, é a formação de um número utilizando um conjunto. Ó, de novo,
a mesma situação, né? Foi uma prova só aqui, praticamente. Foi uma prova só. Por isso está aqui a mesma coisa. Mas veja que a gente está fazendo aqui, essa é a quarta questão. Todas com o mesmo elemento informativo, só com todas perguntas diferentes. A questão 6 já foi diferenciada e essa questão 7 ela também é diferenciada. Por quê? Olha o que ele fala. Podem ser formados 6 números naturais, de 3 algarismos distintos e então, ó, isso aqui é uma condição. Ele está lhe afirmando que tem 6 números naturais. Esses 3 números naturais, essas possibilidades, são o número de 3 algarismos e, ou seja, a condição é que eles sejam divisíveis por 6. Os números que eu vou escolher aqui, eles precisam ser, é obrigado a ser dividido por 6. E aí vou pensar, quais são os números ali de 1 a 5 que são divididos por 6? O 1, ele é um divisor de 6? Sim. O 2, ele é um divisor de 6? Sim. O 3, ele é um divisor de 6? Sim. O 4 é um divisor de 6? Não. O 5 é um divisor de 6? Não. Então vou ter ali 3 opções. Como ele quer um número de 3 algarismos, eu coloco aqui 3 tracinhos. Para o primeiro algarismo eu tenho quantas opções? Eu tenho 3 opções. Pode ser qualquer um desses 3 aqui. Como ele falou que os números precisam ser distintos, tem que ser diferente. Então, para o segundo número, eu só tenho 2 opções. E para o último número, é o que resta. Então, primeiro número e segundo número e terceiro número. Fazendo a multiplicaçãozinha, 3 vezes 2 dá 6 e 6 vezes 1 dá 6. Então, nossa questãozinha aqui, com certeza, ela está correta. O detalhe aqui era só você fazer a regrazinha para saber quais são os divisores de 6. Agora, cuidado. Nessa prova aqui, muita gente achou que o número de 3 algarismos que deveria ser dividido por 6. Não era o número, pessoal, de 3 algarismos. Veja que ele perguntou aqui, ó. Pode ser formado 6 números naturais de 3 algarismos distintos e divisível por 6. Quem é que tem que ser dividido por 6? Os 3 algarismos distintos. Então, cuidado para não dar vacilada, é uma leitura um pouco equivocada. Questão 8. Questão 8 um pouco maior, né? Mas vamos matar ela aqui agora. A OCP, através do princípio fundamental da contagem, são desenvolvidas métodos e técnicas de contagem na resolução direta de problemas, tais como calcular o total de modos que é possível organizar um grupo de objetos ou pessoas, ou ainda calcular quantos modos diferentes pode-se preparar uma refeição a partir de um cardápio, entre outras aplicações. Beleza, não falou nada importante, só falou como era aplicado o princípio fundamental da contagem. Em relação ao princípio da contagem, julgo entre a seguinte: escolhendo entre 5 pares de tênis, 2 camisetas e 4 bermudas, uma pessoa pode se vestir de 40 maneiras diferentes. Usando o quê? Usando um par de tênis, usando uma camiseta e usando uma bermuda. Então veja, ó, que aqui ele está lhe pedindo o seguinte: princípio fundamental da contagem. Você vai usar um par de tênis e uma camiseta e uma bermuda, um de cada. Quantos pares de tênis vocês têm? 5, a questão falou aqui, ó, 5. Então ele tem 5 opções. E quantas camisetas ele tem? 2. E quantas bermudas ele tem? 4. Então ele tem 5 tênis,
2 camisetas e 4 bermudas. Aí, ó, o 5 vezes 2 vai dar 10 e o 10 vezes 4 vai dar 40. Na questão fala que vai ter 40 maneiras diferentes. A alternativa correta. Veja que o princípio fundamental da contagem são questões basicamente que você só precisa ler e fazer a multiplicação, né? Marcão, todas as questões vão ser multiplicativas? Via de regra sim, certo? Via de regra sim, vai ter que fazer a multiplicação, beleza? Questão 9. A mesma ideia, certo? Da anterior, a mesma ideia. Vai vir aqui a pergunta: se existem 5 rodovias ligando as cidades A, B, existe 5 pontes ligando a cidade B, C, e existe 3 rodovias ligando a cidade C e D, então existe 75 maneiras. Ele está lhe afirmando que existem 75 maneiras de você ir da cidade A até a cidade D, passando por B e C. Ou seja, obrigatoriamente você tem que fazer isso aqui, ó. Você tem que sair de A, obrigatório chegar em B, de B você é obrigatório passar em C, e de C você vai chegar em D. Só que acontece, de A para B você tem 5 rodovias, então você tem 5 maneiras de chegar. E de B até C, ele falou que vocês têm 5 pontes. Então, ó, de B até C a gente tem 5 pontes, 5 caminhos diferentes. E de C até D ele falou que tem 3 rodovias. Então aqui eu só tenho apenas 3 opções. 5 vezes 5 dá 25, e 25 vezes 3 vai dar 75 maneiras diferentes. Quer dizer que a nossa questãozinha aqui ela está corretíssima, verdadeira. Beleza? Última questão. Então, pessoal, essa aula aqui hoje foi resolvendo questões para vocês conhecerem o que vai aparecer no nosso canal, certo? A minha primeira aula nesse canal é para o concurso da PM de Pernambuco. Então agradeço demais se vocês compartilhar, certo? Se vocês ativar o sininho. Se você que está passando por aqui não for inscrito, se inscreve, porque eu vou fazer outras aulas. Para quem vai fazer o concurso aí da PM do Pará, também vou gravar aqui uns 2 ou 3 aulão voltado para a banca CESP, e nessa oportunidade essas aulas também vai servir para o concurso da PC Pernambuco, caso venha raciocínio lógico. Então nós estamos juntos nesse projeto. Aqui o projeto é Hora da Exata. Esse canal é para você que vai fazer concurso, para você que vai fazer vestibular. Então divulga aí, ajuda o canal a crescer, que eu te ajudo a ser aprovado. Então bora lá. Para fechar aqui a gente tem o seguinte: o total de maneiras possíveis de classificar 3 produtos, sendo que cada um produto pode ser classificado como o tipo 1, o tipo 2 ou de ambos os tipos. Veja o seguinte: eu tenho 3 produtos, por exemplo, eu tenho o produto A, eu tenho o produto B e eu tenho o produto C. O meu produto A, ele pode ser classificado pelo tipo 1, ele pode ser classificado pelo tipo 2 e ele pode ser classificado pelo tipo 1 e 2. Ele tem 3 maneiras, de ser classificado. 3 maneiras de ser classificado. Quer dizer que o B, pessoal, vai seguir a mesma regra. Então o B também vai ter 3 maneiras de ser classificado. E o C, ele também vai ter 3 maneiras de ser classificado. Ah, Marcão, vou somar 3 vezes 3, 3 com mais 3 dá 6. E 6 com mais 3 dá 9. E aí a gente fecha a questão. Epa, não confunda não. Porque você tem o produto A e o produto B e
o produto C. Você não soma, você multiplica. Então vai ser 3 vezes o 3 vezes o 3. Cuidado, você tem um produto A e o produto B e o produto C. Princípio multiplicativo. O 3 vezes 3 dá 9 e o 9 vezes 3 vai dar 27. Com isso, a gente chega aqui na alternativa C de Cristo. Beleza? Então a gente consegue aí fechar nossa aula aí com as nossas 10 questões. Então, pessoal, foi isso aqui. Agradeço demais aí. Se você puder assistir essa aula, faz a anotação direitinho, segue nosso canal, ativa o sininho, manda para o teu colega, compartilha. A Hora da Exata é um canal focado para vestibular e concurso. Beleza? Meu nome é Professor Marcão e nós estamos juntos e misturados. Valeu e até a próxima.